No texto clássico do livro de Daniel, lá no capítulo 1, 4 jovens judeus são levados como escravos para a Babilônia. O rei, o imperador Nabucodonosor, oferece a eles a sua própria comida e o seu próprio vinho, as famosas iguarias do rei. O Daniel, em seu nome e em nome de seus 3 amigos, ele pede permissão para comer apenas legumes e beber apenas água durante 10 dias. E no final desses 10 dias, ele e os seus amigos estão mais fortes e mais saudáveis do que todos os outros jovens da corte do rei Nabucodonosor. Infelizmente, uma leitura superficial desse texto pode gerar um tipo de pragmatismo alimentar. Pessoas podem transformar o profeta Daniel numa espécie de nutricionista da antiguidade. Eles leem esse texto como se fosse uma defesa de dietas à base de plantas ou defesa do veganismo, por exemplo. Só que esse texto não é um tratado de nutrição, é um manual de sobrevivência espiritual, de resistência política e de saúde mental. A palavra traduzida no texto em português como a comida do rei é a palavra patibak. Esse patibak, essa comida, não era uma mera refeição, era a porção retirada da própria mesa do imperador, comida que invariavelmente, necessariamente era consagrada aos deuses babilônicos, aos demônios, antes de chegar à mesa do rei. Lá no Antigo Oriente, a comunhão na mesa de um rei invasor ou dominador representava aliança e submissão. Consumir o patibak era um ato formal de apostasia e uma das formas do império totalitário capturar a identidade dos seus novos escravos, no caso, os garotos. A Babilônia estava dizendo: agora a vida de vocês depende de nós, agora nós alimentamos vocês, logo vocês são nossos, nós somos seus donos e vocês vão servir os nossos deuses. O império fazia isso com uma sedução, uma impressão esmagadora, oferecia felicidade absoluta, a melhor carne, o melhor vinho, o status de servir na corte do rei, a ameaça de morte, claro. Mas o preço desse banquete era a aniquilação da identidade pessoal, era a submissão total do desejo ao desejo do rei. Quando Daniel decide comer apenas vegetais e beber somente água, ele não estava preocupado com colesterol. Ele estava erguendo uma barreira psicológica e espiritual contra um sistema todo. Ele estava impedindo que a sua mente fosse devorada pela neurose coletiva que era aquele império. O legume, no caso ali, era uma espécie de âncora de realidade contra aquela ilusão narcisística que o sistema oferecia para eles. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso historiador hebreu Flávio Joséfo. Ele é categórico ao registrar esse evento. Ele afirma que a saúde dos meninos no final dos 10 dias não foi um resultado daquela dieta de legumes e água. Foi, na verdade, uma intervenção milagrosa da providência de Deus. Deus suspendeu as regras da biologia para validar a lealdade dos seus servos e humilhar a pretensa onipotência do Império Babilônico. A saúde deles foi um veredito divino e não uma consequência alimentar. Pode ser que alguém tente usar esse mesmo texto, para justificar uma dieta X ou dieta Y, dizendo que ela é fisicamente melhor para nós. Mas isso é uma miopia hermenêutica bem grotesca. O texto não diz que vegetais são superiores à carne. O texto diz que o Deus de Israel é infinitamente superior a qualquer sistema do mundo. É isso que o texto está dizendo. Nas grandes cidades, onde o acesso à comida é mais fácil, a nossa sociedade criou uma espécie de fetiche com a questão da nutrição. Mas não só com a questão da nutrição, que tem a ver com a aparência e a saúde do corpo, mas com outras atividades também relacionadas à saúde e aparência, como a atividade física, por exemplo, especialmente a musculação, claro. Porque a musculação ela molda a aparência do corpo mais rápido e com mais eficácia do que qualquer outra atividade física. Repare que o simples fato de existir esse fetiche, por si só, já demonstra que as pessoas buscam o corpo perfeito justamente porque a alma delas está doente e elas não sabem o que fazer para curá-las. As pessoas tentam encontrar nas restrições alimentares e nos treinos um senso de controle da vida e até de sentido da vida, o que é absolutamente falso e transforma o fetiche numa espécie de Deus. Se a sua saúde física e a sua estética se tornam o seu Deus, ou seja, se eles viram o sentido fundamental da sua existência, pode ter certeza que você já está devorando a comida na mesa do rei da Babilônia. Preste atenção, Deus não está interessado no seu percentual de gordura, não está interessado no tamanho do seu bíceps ou no tamanho do seu bumbum, se está grande ou se está pequeno. O interesse dele
em relação à sua lealdade, à sua sanidade moral e espiritual. Uma dieta e cuidados gerais com o corpo em um sujeito que negocia a própria integridade emocional e os seus princípios com o sistema em que vive, o sistema mundano, resulta apenas num cadáver um pouco mais saudável, caminhando para a morte. O sistema em que a gente vive hoje, ele é formado pelas práticas corporativas terríveis que a gente conhece, pelos ambientes ruins dos centros acadêmicos, pelos liberalismos sociais que a gente se horroriza. Esse sistema ele opera exatamente como o sistema do Império do Nabucodonosor. Ele é um verdadeiro mecanismo de domesticação. A Babilônia queria nutrir o corpo de Daniel para poder escravizar a mente e o espírito dele. E hoje o sistema que a gente vive oferece a você e a mim as mesmas iguarias, com um cargo de liderança, aplauso das pessoas, aceitação dos grupos sociais, estabilidade financeira, liberdade absoluta para fazer o que quiser, sem responsabilidade, a fama. Mas qual é a condição principal para essa oferta tentadora? A condição do sistema é que você engula as suas heresias, que você acredite nas suas ideologias, que você finja que não vê as suas hipocrisias, que você negocie a sua própria ética e mutile a sua convicção espiritual, a sua convicção cristã. Infelizmente, muita gente boa tem se sentado na mesa do rei e devorado o cardápio inteiro, chamando essa prostituição existencial de network ou adaptação cultural. Você se vê como um próspero cidadão do mundo moderno, mas, na verdade, você se torna um vassalo. Alguém cuja mentalidade e identidade existencial estão sendo corrompidas por trás de uma falsa sensação de pertencimento e conforto. O banquete da Babilônia está posto na sua frente todos os dias, mas preciso que vocês saibam que gastar toda a sua vida comendo nessa mesa vai ser a pior ruína psicológica e espiritual da sua vida. O desafio de Daniel, no capítulo 1, não é um convite para alterar o seu cardápio, é um ultimato para você recuperar o seu eixo mental e moral e divino que existe dentro de você. Ou você aceita a falsa segurança e as falsas promessas desse sistema que eu te falei e sofre a morte da sua identidade com todas as consequências disso, ou você adota a coragem da aliança com Cristo, mesmo que isso signifique perder o acesso à mesa deste mundo malévolo. Escolha a austeridade moral e a obediência radical a Deus, ou continue se embebedando com o vinho do império, até esquecer completamente que você foi criado para espelhar a glória de Deus, do reino que não é deste mundo. Eu sou Ailton de Araújo, eu sou psicanalista, sou pastor, e há mais de 30 anos ajudo pessoas a negligenciarem os prazeres, os manjares, a mesa do rei deste mundo, em troca da mesa do rei dos reis. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você quer mais do meu conteúdo, acesse as minhas redes sociais e o meu canal do YouTube. Um abraço e até mais.